Olá pessoal do Pocket, Origem Fadas, Azai de Servidor 42 aqui, hoje com um vídeo específico para falar sobre algo que já tem gente se confundindo há muito tempo, gastando recursos à toa, então vamos aqui dar uma luz para juntar informações que sirvam para economizar e também para quem quiser se planejar, saber quantos itens vai precisar para deixar isso ao máximo, que no caso é o Gene, habilidade ou efeito específico de cada Pokémon que você vai começar a upar a partir do level 60. Chegando ao level 60, você libera o Pilar Celeste. O Pilar vai estar aqui em Explorar, você pode acessar esse evento e já vimos aqui que possui moedas com valor 5. No caso, essas moedas são as chances de desafio. Você vai poder atacar 5 vezes aqui e também tem a possibilidade de comprar mais 5 ataques para fazer então 10 por dia. Fazer isso, eu vou mostrar aqui quanto custa, mas vamos lá para baixo primeiro. Os primeiros andares do Pilar são bem mais simples, tem poder recomendado e tem apenas um time oponente para enfrentar. Fazendo então 5 por dia, se você vencer, vai acabar chegando no 5º andar, onde já enfrenta 2 times de uma vez. Então, para passar do Pilar diariamente, no nível 60, você vai precisar ter pelo menos 6 Pokémons razoavelmente upados para poder enfrentar com esse poder recomendado. E ao derrotar o Pokémon, o que você ganha? Vamos entrar aqui, ver os times oponentes, um efeito de campo estaria específico caso houvesse nesse andar, nesse nível ainda não possui nenhum efeito, e os itens que você ganha são pedras ancestrais, ampulheta, dispositivo de aprendizado e a pena verde de inteligência, que vão ser usados para upar o Gene. Seguinte ou no mesmo dia, caso você compre mais 5 chances, você vai voltar a enfrentar um time, mas com poderes cada vez maiores, e depois, chegando no boss, você enfrenta 3 times de uma vez. Então aqui já vai ser necessário ter mais 3 Pokémons, no caso total de 9, para enfrentar esses oponentes. E é a mesma coisa, temos 3 times para enfrentar, aqui não possui nenhum efeito em batalha, também vamos ganhar os itens para os genes. O que podemos ver no final é que a Torre do Pilar Celeste vai até o andar 200 e no meio do caminho você ganha novos itens que são Fragmentos Charizard Overlord e também os trajes que vão estar disponíveis no menu do seu Pokémon. Então aqui em traje podemos ver todos os trajes disponíveis do jogo e os trajes que vão ser obtidos no Pilar Celeste são aqui as roupas especiais, no caso o menino Chase e a menina Elaine. Esses trajes precisam de 3 itens específicos, podemos ver aqui que todos eles têm variações, porém esses são mais de eventos. Mas a base é a mesma, você necessita de um cupom da calça, um cupom da camisa e um cupom especial do Eevee, e o menino usa o cupom do Pikachu. Esse cupom do Pikachu você vai obter aqui no acampamento, custando 10.000 moedas aqui na loja. No caso não apareceu, eu poderia atualizar aqui, vou só comprar umas coisas antes. E assim que aparecer nessa loja, você precisa ter guardado 10.000 moedas, porque acaba sendo um tanto caro, dependendo do seu nível no acampamento. Aqui apareceu todos dois, voucher do Pikachu e voucher do Eevee, 10.000 cada. E com esses 3 itens que você pega aqui e na Torre Celestial, você vai obter os trajes de graça. Os fragmentos do Charizard Overlord, você não vai ter nível ainda para ver a parte de evolução. Como podemos ver com um Pokémon aleatório aqui, é necessário ter um Pokémon nível 90, Intimidade 90, Fusão 25 e o Pokémon ser Shiny, e ter os fragmentos que são 200. Você obtém todos eles de graça também, mas vai demorar para você chegar nível 90. É um Pokémon que não tem grandes skills, não muda assim grande coisa, mas se você não juntou para nenhum outro Pokémon, obviamente ele vai ser melhor que a maioria que você possui de forma grátis. No caso é o Pokémon Mega Charizard X. Esse Pokémon vai poder evoluir para essa forma, vai ter mais melhoras nas skills, vai ter Skill Z liberada e também atributos melhorados. Vamos lá então começar a ver sobre o Gene. Vai estar aqui na aba lateral do Pokémon a última opção Gene, vai começar a mostrar esses DNAs flutuando e atributos ao lado. Primeiramente temos o Gene recém-nascido, depois o Gene todo-poderoso e por último o Gene aprimorado. Cada um deles tem condições para começar a liberar. O primeiro de todos vai ser o Gene recém-nascido. Ele vai ter as condições de 2 Pokémons com habilidade laranja oculta. Essa tradução está terrível, isso quer dizer que você necessita de 2 HS nível 4, ou seja, a habilidade laranja é HS nível 4. Esse Pokémon aqui, o Darkrai, ele já possui nível 4, no caso uma cura e um espírito guardião com a borda dourada necessário. Então, intimidade do Pokémon nível 40 está aqui com intimidade maior do que isso, até 60. E por último, que você tenha chegado no nível 10 do Pilar. Então não adianta tentar upar isso antes de subir no Pilar até o primeiro boss,
senão você não vai conseguir gastar esses itens. E os itens serão a bonequinha Clefairy, que está como pedra ancestral o nome, e a ampulheta ancestral. Após liberar essa primeira etapa, você vai desbloquear. Liberou o gene, ganhou atributos fixos e posso ver aqui, o que eu possuo é PS 1200, defesa 150, ataques 200, velocidade 75 e após isso já informa quanto eu vou ganhar no próximo nível. No caso, passa a gastar itens diferentes. Vai ser o dispositivo de aprendizado e a pena verde, que é a pena da inteligência. Após gastar ao nível 2 e ao nível 3, que eu não vou gastar aqui porque é muito necessário juntar esses itens, você vai gastar no máximo 250 de cada um, já que o nível 1 é 100, o nível 2 150, e após isso você pare, porque ao liberar o nível 3, você pode liberar o segundo gene, que é o gene todo-poderoso. No gene todo-poderoso, vamos ver, precisa de fusão 15, Darkrai com fusão 22, e depois disso ele vai pedir uma propriedade roxa. Ele está ali com o sussurro dracônico, propriedade nível S, que é roxa, e que você já tem chegado no pilar nível 50, então bem mais elevado, mais difícil de no seu poder, mais necessário para upar o segundo gene, e esse gene é o mais importante. Aqui o que falta é, eu só consigo liberar esse gene após ter 3 estrelas nesse gene anterior. Então por isso que eu falei, pare de upar o outro e upe esse. Você vai gastar essa ampulheta, vai gastar o talismã e após isso eu vou passar a usar essa pena verde no segundo gene, que é mais importante, e também um terceiro item que vamos ver mais pra frente. E após isso você pode upar esse gene totalmente até 5 estrelas. Digo isso porque temos aqui a opção, logo acima dos 3 genes, de ver os bônus totais de cada um deles, e o segundo gene é o que realmente libera a habilidade passiva do Pokémon. Vamos ver aqui o total que eu posso ganhar nesse gene, são atributos em porcentagem, 6% de cada um, e vai liberar, no caso do Darkrai, a habilidade do DNA chamada Gene da Habilidade. Eu vou ganhar 20% de dano, esse efeito dura 3 rodadas, e após isso, minha velocidade aumenta 20% quando me baterem. Então, são buffs muito interessantes, muito fortes para Pokémon receber em batalha. Isso faz o Pokémon começar primeiro ou não, ter mais dano ou não, ou os efeitos vão ver diferentes em Pokémon diferentes, então tem variedades de genes, você não pode escolher, cada Pokémon tem o seu, você não pode trocar no futuro, é isso e acabou. E com isso, vendo aqui em outro Pokémon, você vai ter o gasto total com a pena verde. E com o evoluir dados, você vai gastar 900 de cada um para elevar isso ao máximo, mas não tem a pena de gastar aqui, como eu mostrei, é o gene mais importante que vai liberar a habilidade passiva. E em seguida, vamos ter o gene aprimorado e você vai precisar dos requisitos. 4 habilidades laranja, são as HS nível 4 no Pokémon, aqui eu possuo apenas 2, então está vermelho. Eu preciso da intimidade nível 65, a minha está no 60, então também não liberei. Vou precisar ter chegado no andar nível 100 do pilar, eu concluí isso já, e também vou precisar ter o gene anterior 3 estrelas. Então, chegando no 3 estrelas aqui, você pode liberar o último gene, que vai custar o talismã e vai custar o bracelete. Porém, esse gene você para por aqui, não vai upar nem 2, nem muito menos 3 estrelas nele. Esse gene vai dar atributos tanto fixos quanto em porcentagem, vemos aqui 2100 de PS, 300 de defesa, vai ter ainda esquiva e precisão em porcentagem, isso é muito bom, porém você não vai querer gastar aqui tão cedo, porque ele custa o evoluir dados, e esse item você vai gastar bastante ainda no segundo gene, como já vimos. Então, o evoluir dados, eles tentam te enganar para gastar aqui no terceiro antes da hora, mesma coisa com a pena verde. Você não deve gastar aqui no primeiro gene e guarde eles para upar totalmente o segundo gene, que esse sim vai te dar a habilidade mais forte do Pokémon. Outro exemplo é o Celebi. O Celebi, vamos ver aqui o gene dele. Ele tem um gene que você pode, assim como qualquer Pokémon, olhar aqui na parte de habilidades, na terceira abinha, habilidade de DNA, e esse é o gene para você ver de forma mais fácil. Então o gene do líder é um gene que vai adicionar dano para todo o seu time em 12%. Um gene muito bom para um aliado de suporte que vai dar buffs mesmo sem ter jogado ainda. Então isso está ativo o tempo inteiro e seu Pokémon atacante do time vai ficar mais forte graças ao Celebi. Já um exemplo ruim é o Victini, que é um Pokémon que, por mais que seja, obviamente, um suporte, eu farei vídeo sobre ele ainda, ele tem um gene que trata ele como atacante, então ele ganha aumento permanente de dano de 20% para a batalha. Isso é inútil porque tem skills fracas, ele é feito para o time aproveitar a passiva dele de ganhar buff de crítico
funciona e o dano aumenta, mas o dano dele é tão baixo que isso não faz diferença na prática. Outros exemplos são o Reatran, pokémons do tipo tanque ou holofote geralmente possuem o gene de defesa, 16% de redução de dano faz uma boa diferença e é perfeito para ele que está aqui justamente para tancar. Então Groudon vai ter isso, Reatran tem isso, Onix de Cristal tem isso, e temos também o gene assassino, que é o gene dos Kyurem. Esse gene aumenta uma redução de dano no seu Pokémon por 3 rodadas, e após isso, com um ataque crítico, você aumenta o seu dano e joga novamente. No caso do Marshadow, como é um Pokémon obviamente atacante, ele possui o gene de ataque, 20% de dano, e aqui sim esse gene é valorizado, diferente do Victini, diferente do Genesect, então vai valer a pena sim desbloquear a habilidade desse Pokémon o quanto antes. Outro que temos vai ser o gene agressivo. Esse gene dá uma redução de dano inicial para o Pokémon, e após esses 3 turnos iniciais você ganha aumento de dano em 20%. Então é um gene interessante, você pode ficar mais tanque para resistir até a sua vez, coisa importante no metagame caso você não seja velocista, e isso vai ajudar bastante. E então o gene esperto, que é do Ho-Oh e de vários outros, como também o Flare Zygarde, pokémons que valorizam começar primeiro. Por isso o Ho-Oh é um pokémon tão bom, porque ele começa 20% mais rápido e ainda ganha aumento de dano após ser atacado. Esse gene para mim é o melhor, ele ajuda a começar primeiro, então é importantíssimo para um Ho-Oh, é importantíssimo para um pokémon como o Flare que quer começar primeiro para causar debuffs. Por inúmeras questões, começar primeiro sempre é vantagem nesse jogo. Mas como eu disse, não há opção de trocar isso. Então não é porque esse gene é bom que você vai conseguir ter um time completo de gene esperto. O Vírus Groudon possui o gene defensivo, também é muito bom para ele porque combina com o Pokémon. E além disso, após você desbloquear os genes dos seus principais pokémons, ganhar atributos, ganhar esses efeitos em batalha, você então está liberado para upar os genes que sobraram ao máximo. Faça isso no seu Pokémon principal, no caso, o seu Pokémon de dano, o matador do time, no meu caso é o Ho-Oh, no meu caso é o Vírus Groudon, de 2 times diferentes, eu foquei em gastar neles sem pena. Isso porque, chegando no nível máximo do Gene 1 e do Gene 3, você ganha ainda mais atributos e alguns bônus especiais. No primeiro gene, vamos ver que eu consegui atributos até 3.600 de PS, 500 de defesa, um pouco de velocidade, mas aqui nesse gene, como ele é o mais fraco, não tem tantos atributos assim. Porém, eu ganhei ao chegar no último nível, crítico 8%, que não estava liberado até então. Isso vai ajudar bastante o Pokémon atacante, vai valer a pena gastar após ter liberado o segundo gene completo de todos os aliados importantes do seu time. E também lá no último gene, que vai ser o terceiro dele, você vai ter um aumento de atributos mais significativos, chegando a 10.000 de PS, chegando a 500 de velocidade, esquiva e precisão 10%, muito bom também, e ainda ganha o efeito novo lá no último nível, 5 estrelas apenas, dano aumentado 5%. Então vai valer muito para o Pokémon de dano por isso. Um Pokémon tanque como Reatran, eu não tenho tanto interesse em subir os atributos assim, porque aumentar dano e aumentar crítico para ele não é tanta vantagem assim. Você vai na verdade gastar 1.250 dos 2 itens que pedem após a primeira estrela. No caso vai ser o Evoluir Dados, 1.250 aqui, e também a Pena Roxa, 1.250. Então é sim um gasto bem grande para upar todos os genes, porque vamos ter o primeiro no total vai ser gasto 700 do dispositivo, 700 da Pena. Então no segundo são 900 da Pena, o que dá um total já de 1.600, e também 900 do Evoluir Dados. E chegando no último, 1.250 Evoluir Dados, que já vai dar 2.150 de Evoluir Dados, e mais 1.250 da Pena Roxa. Então é um gasto demorado, você pode fazer 10 vezes por dia, caso você gaste diamantes para obter a chance extra, mas ainda assim leva um tempo para deixar o Pokémon full, leva um tempo até se você focar apenas no segundo gene. Então aqui eu fiz o bot, coletei os itens rapidamente, e aqui acabamos vendo uma coisa diferente. Esse item Concerto não é utilizado em nenhum nível dos genes, e também existe a Coroa Ancestral que não é usada em nenhum nível do gene. Então esses dois itens que ficam sendo obtidos sem uso, acreditamos que seja parte de alguma atualização que virá para o gene, trazendo coisas novas para então finalmente poder usar esses itens. Mas o foco é
mostrar o quanto gasta para cada gene e como upar cada um deles, porque eu vejo gente gastando em upar o primeiro completo, não vendo que o segundo é mais importante, ou então upando todos ao mesmo tempo e demorando ainda mais para liberar seus atributos passivos do segundo gene 5 estrelas. E também para quem quer se organizar, de quanto você precisa para upar cada gene até 5 estrelas, caso queira pagar para farmar mais rápido e saber quando pode parar de fazer esse gasto diário. E é isso. Vou finalizando por aqui, pessoal. Azai Servidor 42 e tamo junto.